chegar lá é primeiro você saber onde você quer chegar e depois você ter foco, persistência, suor. E hoje a gente está aqui no Terras de São José 2, estou com um amigo meu, com o Sandro Silva. A gente vai contar um pouco dessa história dele, um cara que eu conheço desde 2019, que eu aprendi a admirar, que eu aprendi a respeitar. Ele que saiu de office boy e se tornou um empresário de sucesso, passou por um processo de M&A incrível e hoje eu estou aqui para que ele possa contar um pouco dessa história e poder passar para vocês tudo aquilo que ele passou durante a vida para conseguir chegar onde a gente está hoje, que a gente está no meio do Terra de São José 2, uma casa maravilhosa que ele construiu, e ele ainda me fez a gentileza de me deixar escolher um vinho na adega dele, que é mais do que maravilhosa. Sandro, bem-vindo, obrigado por estar aqui conosco, por poder contar um pouco dessa tua história tão inspiradora e que essa história sirva de inspiração para essas novas gerações. Então, muito obrigado. Bom, Renato, eu que agradeço o carinho que você, toda a equipe sempre teve comigo, com a minha família. Como você disse, né, eu tenho uma história que espero que sirva de exemplo para outras pessoas, outras gerações, porque a vida, a gente guarda essas coisas, né? São relacionamentos que a gente faz com as pessoas, realizações de sonhos, né? Seja ele qual for, né? Eu nunca imaginei que eu fosse chegar onde eu cheguei, eu nunca tive aquele sonho que eu preciso ser bem-sucedido. Eu fui construindo isso ao longo da vida, trabalhando, estudando, indo atrás de informação, indo atrás de conhecimento, me aproximando de pessoas, né, pessoas do bem. Os relacionamentos é o que faz a gente a seguir adiante. Então vai ser um prazer conversar aqui com você e passar a minha história aí para o pessoal. Então vamos começar a conversar e começar a contar para essa turma como era o Sandro lá atrás. Como que o Sandro se transformou no empresário Sandro Silva. Com quantos anos você começou a trabalhar, Sandro? E com o que você começou a trabalhar? Renato, na minha época, eu com 16 para 17 anos, que a gente começa a ter os assuntos dentro de casa, com os amigos dos pais da gente, falava assim, pô, o que você quer ser quando crescer? Era muito comum a gente ouvir isso, né? E eu sou um administrador por essência, minha formação é administração de empresas, porque eu tinha o espelho do meu pai. Então eu falava assim, você não quer ser médico, arquiteto, engenheiro? Eu falei, não, eu vou ser igual o meu pai, administrador. E segui, eu nunca tive dúvida, que isso é um ponto importante, que às vezes, lógico, as pessoas tomam decisões, se arrependem, ou não gostam de algum curso, né, que está fazendo, acadêmico e tal, e aí muda, ok. Mas assim, você perdeu ali 1, 2, 3 anos, e eu sempre tive essa convicção que eu queria ser um administrador. E com 17 anos, terminei o colegial, meu pai chega dentro de casa e fala, bom, agora que você terminou o colegial, você vai estudar à noite na faculdade, eu já tinha passado na faculdade de administração, e ele falou assim, você precisa arrumar um emprego. O que você sabe fazer? Ele sabia a resposta, né? Mas assim, o que você sabe fazer? Eu falei, nada. Ele falou, então você vai fazer um curso de datilografia, na época, porque com a datilografia a gente vai conseguir te encaixar em algum lugar, né? Existia os cursos de computação ainda. Sim. E eu fui fazer datilografia. E logo em seguida, ele, por indicação de um amigo, me arrumou um emprego de office boy. De office boy. Na época a gente falava ainda mais chique, que era o contínuo, né? Eu era sim. o contínuo. Além de fazer serviços externos, que foi uma experiência sensacional, eu que morava na zona norte de São Paulo, eu não conhecia a cidade de São Paulo. E você trabalhando como office boy, eu conheci onde era a Praça da Sé,
Largo do Aroche, Avenida Paulista e tantos outros bairros que eu ia de metrô, de ônibus e tal, e eu aprendi. Então hoje eu conheço a cidade de São Paulo quase na palma da mão, porque eu tive essa experiência quando jovem, trabalhando, né? Então, assim... Pegou muita fila em banco? Nossa, demais, né? O que a gente mais fazia era fila em banco, cartório, Sim. né? E nos órgãos da prefeitura, que você tinha que protocolar alguma coisa. Não tinha nada digital, né? Nada automatizado, então era protocolo no carimbo mesmo. Então eu aprendi muito. E eu acho que assim, pensando na minha profissão de administrador, essa base do para que serve um cartório, para que serve uma duplicata, um recibo, um documento, um contrato, isso tem até hoje, digitalizado, evidentemente, mas assim, o porquê das coisas, a origem, por que existe esse documento. Então eu aprendi isso na prática. Buscando ser um administrador, até para futuramente eu poder cobrar a minha equipe ou orientar a minha equipe, eu soube lá na essência. Então isso não tem preço para mim. É um aprendizado muito bom. E pelo fato de eu te conhecer um pouquinho, eu sei da tua história, desde lá de trás, e eu quero tentar te ajudar a passar isso para o pessoal. Você foi um bom pivô, um grande pivô do Espéria Futebol de Salão. É músico, guitarrista, tem a sua banda. Como que é o nome da banda? Cavla. Cavla, já gravou algum disco? São 3 discos, vamos lançando agora o terceiro, né? 3 discos gravados, está aí no Spotify, no YouTube, é só buscar lá que vocês vão ver. Mas é por hobby? É por hobby, era um sonho infantil não, de adolescência, né? Quando eu tinha ali, dos meus 17 anos, indo para uma carreira profissional de administrador, me formando, estudando, fazendo faculdade, e a música andava em paralelo. Sim. E eu tive que tomar essa decisão. Então eu fui para o lado do trabalho da administração, assim, não me arrependo, porque a música sempre foi muito presente na minha vida. Sim. Então eu sempre falo que todos nós aqui, nós temos a trilha sonora das nossas vidas. Sim. Tanto nos momentos felizes quanto nos momentos tristes, a gente sempre tem uma música que faz a referência. A música está presente, né? Nem que seja uma música mais triste, mas ela está sempre presente na nossa vida, né? Então, assim, eu fui para o lado do trabalho, mas sempre com o meu Walkman, né? Você lembra do Walkman? No ônibus, indo para a faculdade, voltando do trabalho, sempre ouvindo as músicas que eu gostava, né? Então isso sempre foi muito presente na minha vida. E o fato de ter que tocar junto com uma banda, esse espírito de equipe, assim como o esporte, isso contribuiu de alguma maneira para você ter se tornado um cara organizado, um team leader? Você acha que isso impactou de alguma maneira no teu crescimento profissional, no teu crescimento como ser humano mesmo? Ah, sem dúvida, né? A gente fala que o esporte, ele forma o homem, né? Então eu sempre joguei futebol de salão. Lá atrás, quando eu era mais jovem, eu andava de bicicross, com rampa, pista de terra, sempre gostei dos esportes. Mas a minha paixão sempre foi o futebol. E no futebol de salão, né, um esporte coletivo, eu sempre joguei de pivô, de costa para o gol, mas tinha que receber ou para servir os meus companheiros ou para fazer uma jogada, virar e bater para o gol, né? Eu sempre fui artilheiro, sempre gostei de fazer gol. Escassez hoje no nosso mundo do futebol, né? Como tem gente que não chuta pro gol. A alegria do futebol é o gol e os atacantes não chutam pro gol. Sempre tem que dar aquele último drible ou fazer alguma jogada de efeito. Assim, faz gol, chuta pro gol, dá um desespero ver. Assim, eu não fui um excelente jogador, mas sempre fiz muitos gols. Nos times que eu passei, eu sempre fui o artilheiro. Então, jogando isso pro lado da vida, né, da organização. Todo time tem uma organização tática. Sim. Tem jogadas ensaiadas, você combina o jogo antes, né? Sim. Na música a mesma coisa. Se você não tem harmonia entre os instrumentistas, o vocalista, você não tem uma banda coesa. E Sim. No mundo dos negócios, na nossa família, é tudo a mesma coisa. Sim. Você tem que ter harmonia não só nas melodias, nas notas musicais, mas também tem que ter harmonia na família, no hall de amigos, tem que ter harmonia no ambiente de trabalho, que isso é muito... Você sair de casa todo dia para trabalhar num ambiente que você não tem harmonia, que você não tem as pessoas ali em sintonia com você, na mesma batida, isso é muito ruim, né? Então essa analogia é muito importante. Bom, eu vou procurar a Cavla
lógico, no Spotify, vou voltar para São Paulo, a gente está em Itu, Sim. vou voltar para São Paulo escutando o Cavo lá no carro. Você vai gostar. Eu não conhecia esse teu lado. Com muito cuidado, com muito carinho, um som autoral. E quem faz parte da banda? Bom, hoje nós temos uma formação, sempre eu e o Fábio, meu irmão, que nós somos sócios nos negócios, né? Jogávamos bola junto e temos a banda junto há mais de 30 anos também. Uhum. E mais amigos, né, que compõem hoje a banda. Então, assim, sempre um ambiente de muita harmonia, né, e de muita amizade envolvida. Porque você vê tantas histórias de bandas que se separam, até de duplas sertanejas que são irmãos, que o convívio fica pesado, fica muito pesado. Turnê, dormir nos mesmos hotéis, ficar no mesmo voo, no mesmo ônibus, né? Então a convivência, a boa convivência é fundamental para esse sucesso das bandas e das duplas, né? E aí vou aproveitar e vou linkar isso com a Millennium. Sim. Você fundou a Millennium uma empresa de RP, software. Me conta um pouquinho do que fazia a Millennium, que é da onde você realmente conseguiu colocar todo o Sandro empresário dentro dela. O que é a Millennium? Bom, a Millennium é uma empresa que foi fundada em 1993, tem 31 anos de vida, e ela foi uma software house, desenvolvia softwares para a indústria de moda, a indústria de confecção, e ele foi crescendo, se tornou um RP, onde tem todos os módulos para uma boa gestão, né, das empresas, tanto para a indústria quanto só comércio, distribuidores e tudo mais. E ao longo dessa jornada, com as mudanças do mercado e tal, a gente começou a desenvolver os módulos para, antigamente a gente chamava de lojas virtuais, que se tornou os e-commerce. O e-commerce, né? Tá. O e-commerce então você começa com o e-commerce lá atrás. Nós somos pioneiros em desenvolver soluções no Brasil para e-commerce. Olha que né? bacana. Então a gente ficou muito conhecido no mercado, a gente sempre atendeu grandes marcas do varejo nacional, né? Fabricantes também. Então a gente começou do nada, então eu sempre conto essa história, né? Que a gente saiu do zero e chegamos no M&A. O M&A é uma consequência de um bom trabalho, de uma boa administração, de uma boa gestão de pessoas. Né? Eu acho que ninguém faz nada sozinho, é meio clichê falar isso, mas é importante porque muitos empresários não têm a visão nos seus colaboradores, não têm visão na sua equipe. E eu vou querer bater bastante nesse tópico, Sandro, pelo fato de te conhecer como pai, como marido, enfim, como filho. Eu vou bater muito nisso daí, porque eu acho que isso daí é um dos segredos do sucesso. Inclusive do teu sucesso, de outras pessoas com quem eu conversei. Então, eu queria entender como é que começa a Millennium. Só você e o Fábio, teu irmão, você administrador e ele um cara de software. Como é que era essa parceria com ele? Vamos lá. Posso te servir um vinho, Renato? Enquanto a gente está batendo esse papo aqui. Eu só preciso voltar dirigindo para São Paulo, mas qualquer coisa eu durmo aqui também, não tem problema na tua casa. Tem 1000 metros quadrados. Que bom. Quarto não falta aqui. Renato, a história é o seguinte. Começamos, eu e o meu irmão, ele programador, desenvolvedor e eu administrativo, financeiro, cuidando dessa área toda, né? Saúde. Vamos pegar um Angélica Zapata lá na adega do Sandro. Ótimo. Olha lá. Muito bom. Isso é um privilégio, né? Não é para qualquer um. Continuando aqui. Continuando. Então, delicioso esse vinho. começamos lá do nada mesmo. Então chegamos ao M&A, mas com muito suor, com Mas muito como trabalho. é que era? Era uma salinha? Vocês fizeram na garagem de casa? Como é que começou começa? na sala de casa, né? Com meu pai ali apoiando e minha mãe dando todo o apoio pra gente. O Fábio começou a desenvolver e quando ele tomou uma certa maturidade, porque para desenvolver um software a gente precisa sair do zero, né? Começar a codificar ali, que não era a minha praia, eu nunca fui um cara de tecnologia, de programação. E quando ele já estava começando a ter os primeiros clientes, né? Num almoço de casa, meu pai falou, pô, você precisa de um sócio, tá aqui o teu sócio, teu irmão, né? E
E aí a gente falou, poxa, mas eu não sei nada, eu era inexperiente, estava trabalhando no primeiro e único emprego meu antes de me virar um empreendedor. Aí eu pedi a demissão, com aquela rescisãozinha que eu recebi ali. A gente comprou um computador, umas mesas e cadeiras e montamos o escritório na Avenida Liberdade, lá em São Paulo, perto do Fórum João Mendes, na região central. E começamos a trabalhar ali. Então o Fábio saía para os clientes e eu ficava atendendo o telefone na época, telefone fixo, né, que a gente tinha. A gente comprava a linha, né? Ou alugava? Alugava, eram linhas alugadas, literalmente, você lembrou bem. Ninguém tinha condição de comprar essas linhas e tal. E aí onde tudo começou, e aí com muito esforço, né, nós dois ali, aí começamos a ter mais clientes, aí fomos atrás do primeiro funcionário, que era uma moça programadora para ajudar o Fábio, e eu cuidava da área administrativa, do financeiro, eu fazia as vendas, eu ia para o mercado, fazia as visitas nos centros de ali Brás, Bom Retiro, tem muita confecção, como a gente tinha esse DNA de moda, né? Estava nichado na moda. Começamos bem nichado, que isso é importante falar também, porque às vezes a gente tem uma ideia inovadora, mas a gente não tem um foco em algum nicho. Então, o começo é sempre muito difícil. O meio e a continuidade também é difícil, mas o começo é mais difícil ainda. Então, quando a gente decidiu ser uma solução para o nicho de indústria da moda, de confecção, foi um acerto. Foi o primeiro acerto que a gente fez dentro desse processo todo, né? Então, a gente trabalhou muito. Tivemos o primeiro funcionário, depois o segundo, o terceiro, e a gente foi crescendo muito. Isso em 93. Quando chegou ali a virada do milênio, né? 99 para 2000, tinha aquela coisa toda que o mundo ia parar, que os computadores iam parar, que ia ser um caos na humanidade. A gente precisava melhorar a tecnologia do produto e tal. Aí, através de um amigo consultor do mercado, apresentou para a gente uma outra software house que já tinha uma tecnologia mais avançada, já no ambiente Windows, com uma cliente servidor, programação orientada a objeto. Vocês vinham produzindo em DOS. Isso. E aí esse pessoal já veio com essa nova pegada de fazer em Windows. Exatamente. E aí quando a gente começou a fazer as reuniões e para tentar montar algum modelo, a ideia era tão boa que a gente acabou fazendo uma fusão. O conceito da fusão já aconteceu com a gente lá. A gente trouxe dois novos sócios. Isso foi em 98 para 99. No milênio, vamos chamar na virada do milênio. A gente já tinha essa preocupação. Então a gente deixou de ter 100% de participação da Milênio, trouxe 2 sócios porque eles tinham muito a agregar. Então esse é um recado que eu dou também, porque às vezes a gente não quer abrir mão, às vezes, do todo. Sim. E quando você tem boas pessoas, quando você tem bons profissionais, você acredita, então assim, nada mais justo que você sentar, olha, eu vou ceder um pouquinho aqui, mas eu preciso do teu empenho, do teu trabalho para a gente crescer junto. E foi o que aconteceu, e depois que a gente se tornou aí uma empresa com 4 sócios, cada um dentro do seu quadrado, da sua especialidade, a gente foi crescendo a cada ano. E sócios aí não complementares, vamos chamar de sócios que se complementavam de alguma maneira, você na área administrativa, financeira, o Fábio mais na parte de programação. Sim, o Rodrigo que veio para tocar a área comercial e vendas, e Gustavo também na área de desenvolvimento e programação, já numa tecnologia nova, e o Fábio ficou com a área operacional, de implantação, suporte. Então, até isso deu certo, porque a gente sabe que existem conflitos em sociedade. Lógico. Eu tenho 2 financeiros, assim, vai dar problema Sim. em algum momento. E a gente conseguiu arrumar a casa de uma forma muito natural, sem forçar nada. E aí isso deu um sucesso muito grande para o nosso negócio. Tá. E aí a Millennium sai de 99, eu vou querer retomar isso, porque eu acho que essa virada de chave é importante. Você chega a quantos funcionários, dali você vai para um M&A, conta um pouco para a gente sobre isso daí. Como é que isso foi no M&A, como é que isso foi, como é que o pessoal se enxergava, que é um entendimento do Sandro Silva, empresário agora, Sim. de como foi essa virada de chave. Renato, nós chegamos a ter 230 funcionários e depois dessa fusão a gente começou a ter necessidade em conversas, em planejamento estratégico, a gente começou a ter essa ideia de que
só o nicho de confecção, que ele é muito abrangente, mas a gente precisava abrir os horizontes e ir para outros nichos também. Foi quando a gente tomou a decisão de ir para o mercado de e-commerce. Porque aí o e-commerce, a gente tendo um RP, uma solução para e-commerce, você pode vender qualquer tipo de produto, você não precisa ficar nichado só em confecção. E nesse momento, a gente pegou vários planos econômicos, impeachment da Dilma ali em 2015, que foi uma loucura para o mercado, estava muito retraído, mas a gente sempre muito confiante no que a gente fazia. Uma estrutura, bons profissionais, a gente sempre teve uma equipe que estava com a gente há muitos anos, né? Quando a gente foi abordado pela primeira vez para um eventual M&A ou para um fundo colocar dinheiro e tal, foi 10 anos antes do fato do M&A. Então, em 2009, a gente começou a participar de eventos do setor e tal, e a gente foi abordado. Então, assim, isso eu acho que é um aprendizado para nós, né? Porque as empresas precisam estar preparadas para o M&A, né? Então, para se preparar não é do dia para a noite. Sim. E as empresas não podem ter a visão assim, criei uma empresa para ser vendida. Sim. A venda é consequência. Então eu tenho que fazer a venda para gerar riqueza para os sócios, ajudar na sociedade. O que o produto Milênio resolvia para os empresários, né? Os funcionários, a família dos funcionários. Então tudo isso sempre foi parte do nosso propósito. Cuidar de tudo isso, né? O M&A foi uma consequência. Então você tem que preparar, você tem que ter uma boa gestão, você tem que ter bons profissionais, bons cases para contar, né? Clientes que possam chegar, eu uso o Milênio porque ele me ajuda nisso. Quero fazer um parêntese, queria só que você me confirmasse uma informação que eu vi, não me lembro onde eu vi, mas a Nike foi cliente Millennium? Sim. Quanto que... Mas através do e-commerce? Sim, o site da Nike no Brasil, por trás, que o usuário final, o consumidor final não vê, mas tinha uma solução Milênio. E quando você montou, você imaginou que um dia você pudesse atender a Nike, sei lá, vou chutar aqui, com 20 mil pedidos dia, alguma coisa assim? Jamais, assim, é aquela coisa de ter o sonho, de acreditar, mas as coisas vão acontecendo por conta do trabalho, né? As oportunidades vão aparecendo. Então eu sempre conto essas histórias, né? Porque assim, foram 26 anos como empreendedor e depois do M&A eu fiquei mais 4 anos dentro de um novo grupo, grupo de capital aberto, com ação na bolsa, com outro viés de finanças, de resultado. Você tem a obrigação de gerar resultado, não que nós não tínhamos. Então, para ficar claro para o pessoal que está assistindo a gente, você vem como sócio, proprietário, diretor da empresa, faz um M&A, que eu vou te pedir para explicar rapidinho, porque tem muita gente que não entende essa linguagem, o que é um M&A. E aí você passa a ser funcionário da empresa que você criou, porque o DNA da empresa saiu de dentro de você. E aí o pessoal que fez a aquisição te segura lá por mais X anos, que por mais 4 anos você passa a ser funcionário, um executivo de uma vertical dentro de um grande grupo, né? É isso? Exatamente. Então assim, o M&A é a sigla em inglês de fusão e aquisição, né? E nós fomos adquiridos 100%, ou seja, eu levei 230 funcionários para dentro de uma grande organização com mais de 4 mil pessoas lá dentro. E lá você tem o choque das culturas empresariais, que isso é muito forte. Então aquilo que você fazia de um jeito, você passa imediatamente a fazer de outro jeito. Então, como é que você lida com isso, você tendo o teu time na mão, 230 funcionários na mão, com a tua cultura incrustada já no trabalho deles? Porque pelo que você está me falando, você tinha funcionários de muito tempo. Muito tempo. E você tem que remodelar todos eles para trabalhar para uma nova organização. Como é que foi isso? É uma atividade diária, né, Renato? Assim, não tem uma coisa mágica que você faz, põe todo mundo numa sala, mostra o propósito do grande grupo, missão, visão, valores e sai fazendo. Não é assim que funciona, é o dia a dia mesmo, são reuniões pontuais, cada um recebe de um jeito, né? Cada funcionário que veio do nosso time, da Millennium,
recebe essas informações de algum jeito, tem reações de algum jeito, diferente de outros. Então, é um desafio muito grande. Eu, como gestor, e pegamos a pandemia no meio de tudo isso, né? Então, era muito comum a gente ir para as reuniões, muitas remotas ali, para tratar exatamente disso, de cultura, né? De fazer esse link de uma nova cultura com a cultura antiga. E a gente vê que nem sempre a cultura do maior é a mais adequada. A gente aproveitou muita coisa que a gente tinha na Millennium dentro do grande grupo também. Ou não só de cultura, mas de melhoria de processos, de agilidade, porque tudo numa empresa maior é mais lento. Sim, um navio, né? contra uma lancha. Exatamente. Então a gente tinha ali decisões mais rápidas e então a gente só topou fazer um negócio com um grande grupo porque a gente viu muita sinergia. Porque tem M&As que acontece que é uma empresa grande compra carteira, compra para matar um produto, para tirar aquele pequeno do mercado, e no nosso caso não foi assim. A gente tinha um belo de um produto, a gente tinha histórias boas para contar, mais de 1.000 clientes ativos na carteira. Bastante. Então foi um processo natural de entrar para um grande grupo, tanto é que em 4 anos já como executivo lá dentro, a gente praticamente dobrou de tamanho, devido às sinergias de um grande grupo com uma empresa emergente, cheio de boas ideias para fazer alguma coisa crescer. E como é que é o desafio? Porque é um desafio muito grande de você ter que pegar 230 vidas, são 230 funcionários com as suas respectivas famílias e falar, hoje vocês não são só Millennium, vocês são Millennium plus mais alguma coisa. E você, uma pessoa extremamente preocupada, porque você acabou de me falar algumas vezes da preocupação com seus colaboradores e do agradecimento de quão grato você é a eles por ter te ajudado a criar uma empresa tão sólida. Sim. Como é que foi na hora de acertar isso num contrato de M&A? Existiu essa preocupação com essa turma que ficou? Como é que isso, você processou isso dentro do teu coração? Foi muito difícil, não a negociação em si de cláusulas contratuais, a gente ficou praticamente uma semana só com os advogados tratando do assunto. Eu não me arrependo de nada, nenhum tempo focado nisso, porque eu consegui, e o grande grupo entendeu isso, que eu precisava dessa autonomia. Se eu tenho resultados para entregar, eu preciso ter no meu time as pessoas da minha confiança e que eu acredito na capacidade delas. Então, quando isso sai para o mercado, que as pessoas começaram a ter as informações, a gente tinha essa preocupação. Eu não posso perder ninguém, eu preciso ter autonomia, eu como gestor, administrador, eu preciso ter autonomia de ter a equipe que eu preciso para entregar aqueles resultados. Certo. Então, foi uma negociação, isso é muito importante, você ter tudo isso muito claro num contrato, com todos os detalhes, para não ter dúvidas depois. Então você exigiu? Eu exigi isso. E não foi uma negociação doída. Eles entenderam, falaram, perfeito, se você precisa dessas pessoas, fique com essas pessoas, porque nós queremos os resultados, as duas partes. Então, se são essas pessoas que vão conduzir aos resultados, está na tua mão. Então, eu sempre tive essa preocupação com as pessoas. Ninguém faz nada sozinho. Sim. Não eram os sócios que tocavam a empresa. Quem entregava os projetos eram os colaboradores, as equipes, né? Então eu sou eternamente grato a todos eles. E sempre que tinha as festas de fim de ano, os encontros, eu sempre agradecia as famílias dos colaboradores, mesmo que eles não estavam ali. Então, um happy hour, alguma coisa, no final do ano, eu agradeci ao colaborador e às famílias. Porque sempre quando tem um pai viajando a trabalho, tem uma mãe com um filho pequeno dentro de casa, precisando daquele pai. Então, eu pedi, olha, tem uma implantação para fazer lá no Nordeste, mas para ficar indo e voltando não dá, você vai ficar 15 dias lá. O colaborador ia, mas assim, eu sabia que ele estava deixando um filho pequeno, uma avó doente, então assim, eu sempre me preocupei muito com isso e eu tive esse respaldo, porque as pessoas, quando você tem essa preocupação, os colaboradores falam assim, poxa, tem um lado humano, não era só resultado, não era só dinheiro, a gente fica muito mais tempo no trabalho do que em casa com a família, né? Então eu sempre tive essa preocupação. E na tua casa? Porque você deixou tua família para poder trabalhar muito. Como é que ficou a dona Cibele?
como é que ficou a Ana, como é que ficou o Murilo, como é que ficou a cabeça dessa turma toda? Então, é uma mudança grande, assim, né? Porque a Milene, com 26 anos, a gente tem lá a camiseta de 10 anos, a camiseta de 15 anos, de 20, a festa de 20 anos, você tem brindes que você faz. Falar em brinde, Opa, pô, ganhei um sempre vinho bom, aqui, né? tomando um vinhozinho. Saúde. Pôr do Sol, Terras 2. Então a gente sempre, a Milênio sempre foi a empresa das nossas vidas ali, né? Então quando eu tive que dar essa notícia para os meus filhos, né? A minha esposa sempre acompanhou Sim. todo o processo, que era a única pessoa que eu podia conversar, porque você assina um NDA, né? Sim. Um documento que você não pode Abrir para ninguém. Abrir para ninguém. Então, a única pessoa que eu conversava, ela como administradora, experiente também, sempre trabalhou em grandes empresas, era a única pessoa que eu conversava, né? Além de Deus, assim, né? Pedindo proteção e sabedoria. E aí, certo dia, né? Um dia antes do anúncio, cheguei em casa para dar notícia para minha filha, com 14 anos, para o meu filho com 10 anos, e falar, olha, vendi a Milênio. Ele olhou para mim e falou assim, você é burro? Foi natural de uma criança de 10 anos, ou seja, sim. Poxa, tudo que você construiu, você vendeu. Logicamente, você não vai abrir valores com uma criança de 10 anos, né? Mas eu falei assim, fique tranquilo que nós vamos ter uma segurança financeira. Foi a única coisa que eu falei, né? E aí depois ele foi entendendo, obviamente, todos os passos. Mas assim, eu sempre me dediquei, eu sempre fui muito dedicado. Não teve um dia que eu faltei no trabalho por uma dor de garganta, uma dor nas costas, eu não consigo. A Cibele até fala para mim assim, ela lá trabalhava num grande banco na época, chegava domingo, eu falava, nossa, não vejo a hora de chegar amanhã, segunda de manhã, porque eu tenho isso para fazer, tem essa reunião. Ela falou, não, você está de brincadeira, né? Você está falando isso para mim, você está louco para chegar. Assim. Eu falei, não, mas eu tinha prazer do que eu fazia. E tenho até hoje. Né? Em tudo que eu vou fazer, tudo que eu vou começar, um novo negócio, uma nova história, eu tenho que ter prazer. Se não tem prazer, eu não faço. Eu não preciso me expor. Né? Então, a família é muito importante. Por isso que eu sempre referi à família dos colaboradores, porque elas são parte também desse sucesso, desse apoio, né? Desse suporte. Então, família para mim é tudo, todos sempre junto comigo. Né, e entenderam o meu momento. Eu falei, eu vou precisar mudar, vou precisar de mais tempo, de mais dedicação, mas sempre fui muito presente dentro de casa, graças a Deus. E aí eu quero aproveitar esse gancho, que você hoje com 51 anos de idade, a gente tem a mesma idade, a gente deve ter jogado... Só que você tem cabelo e não tem. Não, eu tenho, o meu cabelo ele é disfarçado, aqui atrás é o corte piscina, dá para ver o fundo. Entendi. Então, o que eu posso te dizer é o seguinte, acompanhando essa parte da tua história, de 2019 para cá, você toma uma bronca do Murilo, pô, você é burro, com 10, no auge, no alto dos 10 anos de conhecimento de vida que ele tinha, você com 51 anos de idade decide, estabilizado financeiramente, passou por um processo de M&A lindo, e aí você podia ter a opção de ficar em casa, no sofá da sua sala, mexendo no celular, e você está voltando a empreender. O que você está fazendo? Bom, eu sempre tive a minha vida dedicada à semana, quadradinho. Meus filhos falam, você é muito quadradinho, você é muito organizado, né? E eu falo que isso é um segredo de sucesso, eu acho. Porque todo mundo que atira para tudo que é lado, tem uma vida muito bagunçada, não tem bons resultados. Pode até uma exceção ou outra, mas eu não acredito nisso. O meu lema é organização para tudo. Então, hoje eu consegui, vamos dizer assim, fatiar o meu dia, né? Com a construção dessa casa aqui, Renato, e as pessoas que eu me cerquei, o Cássio, os arquitetos, as equipes que construíram a casa, eu trouxe todo esse lado de gestão de pessoas que sempre fui no mundo dos negócios para esse novo mundo da construção civil. Eu fiquei apaixonado, eu nunca tinha construído, meu pai sempre construiu, mas eu nunca participei, ele sempre fez as coisas sozinho, eu era pequeno e tal. E eu vi que isso era uma paixão, assim, eu sempre gostei de decoração, de arquitetura, e quando a gente resolveu fazer isso tudo aqui, sentava com o Cássio e a gente... Foi um projeto de vida, assim mesmo, né? E isso me deu um gosto de fazer outros
empreendimentos, né? Então hoje, no meu momento, eu estou com um pedaço da minha semana cuidando de construir casas num conceito novo. Eu sei que não é novo construir casas para vender, mas aqui na região de Itu e outras cidades, a gente criou um conceito que é construir a casas do terreno ao vinho, né? Ou seja, é vender a casa quando ela já estiver pronta, com enxoval, com roupa de cama, toalhas, vinhos na adega. Então, assim, é um conceito novo que a gente criou justamente para atender aquela família que tem a vida louca lá de São Paulo, que quer um refúgio no interior, e Itu é muito propício para isso. Todos os terrenos os condomínios que a Sempra tem oferece essa segurança, oferece esse conforto que a gente precisa, que as famílias precisam para receber não só a família, mas os amigos. Então eu estou construindo casas para venda, né, desse conceito do terreno ao vinho, casas de alto padrão aqui na região de Itu. Você é um tomador de decisão nato. Você toma decisões pelo menos há 30 anos, né? Ou Sim. mais, né? Há 30 anos você vem tomando decisão. E aí eu lembro, quando você estava buscando um terreno para comprar, você começa por um outro empreendimento, eu estou contando aqui rapidamente porque eu conheço um pouco da história, Sim. E aí você estava numa outra cidade, num outro empreendimento, a corretora identifica o que você quer, te traz para cá, sendo que você já tinha visitado o mercado inteiro. Por que você escolhe o Terras de São José 2 para fazer essa casa fantástica de 1.000 metros quadrados? O que mexeu no teu coração para você tomar essa decisão? Renato, hoje a gente tem, com a internet, o YouTube, a gente consegue navegar por muitos lugares sem sair de casa. Sim. Então, pesquisei muito, fui atrás de muita informação, e quando eu decidi colocar minha família no carro, nos finais de semana, que eu podia estar lá passeando e fazendo as coisas, e para ter uma opção de compra, e aí busquei a Sempra, porque já tinha referência da Sempra. Primeiro fomos num primeiro empreendimento. Quando você lá no Serra Azul, né? Foi no Serra Azul. Ali na rodovia dos Bandeirantes. Exatamente. Mas quando eu cheguei, eu falei, não é aqui ainda. Lá é maravilhoso, mas eu falei, ainda não é o que eu queria. Aí no final de semana seguinte, com a Carla corretora, a gente chegou aqui no Terras 2. Ela falou, já entendi o que você precisa. É o Terras 2. Falei, vamos lá, não conheci o Terras 2. Quando eu cheguei aqui na portaria, que você sai da rodovia, que você vê aquele recuo e a portaria do condomínio, eu falei para minha família dentro do carro, é aqui que nós vamos escolher. A corretora não estava junto. Ainda não, ainda não. Eu falei, é aqui, só vamos escolher o terreno, mas esse é o condomínio que eu quero para fazer o meu projeto da vida, né? Construir uma casa para a gente curtir os finais de semana e eventualmente, futuramente, até morar aqui, por que não? Sim. Então, não foi difícil escolher, né? Porque a gente veio em lugares muito bons. E foi amor à primeira vista mesmo. Entrei aqui no Terras 2, falei, aqui que eu quero. Ficamos 2 finais de semana aqui andando com a corretora, vendo as opções que tinha de terreno. E escolhemos esse terreno aqui. Eu acho que foi acertada a escolha pela localização, pela topografia. E aí depois o sonho de, né, com o arquiteto, com o Cássio, a gente desenvolver todo esse projeto aqui. Foi muito prazeroso. Eu sei que tem gente que sofre com construção. Sim. Eu não sofri. Tivemos problemas? Lógico, tivemos problemas. Não tem, pegamos pandemia, mau tempo, chuva, problema aqui e ali, mão de obra, né, que é sempre muito complicado. É muito rudimentar ainda. Isso, mas quando você chega num resultado final que era exatamente o que você estava esperando, exatamente não, superou as minhas expectativas, aí você fala, valeu todo o esforço. Depois vou até pedir para o pessoal da agência MKT dar mostrar a casa por fora, porque eu acho a casa fantástica, maravilhosa. Não estou falando porque está na tua frente, mas acho que a escolha do terreno, pegando o pôr do sol, esse verde todo no fundo, esse visual o que a casa entrega realmente. É algo fora do comum mesmo. Bom, a gente começou falando do Sandro, pivô do Espéria, falamos do Sandro que empreendeu junto com o Fábio, o cara da banda, o guitarrista da banda. Tinha cabelo na época. Tinha cabelo na época. Falamos do Murilo, falamos da Ana Laura, que são seus filhos.
falamos rapidamente da dona Cibele, falamos de bastante coisa. E hoje a gente está numa fase de vida que a gente passou por uma pandemia muito apertada, né? E eu vou te fazer uma pergunta que para muita gente é complicada. Hoje a gente está aqui. Você teve a oportunidade de criar uma empresa do zero, com mais de 200 funcionários, que você podia ter deixado essa empresa para os seus filhos. E aí você resolve vender, recomeçar, se reinventar com a sua situação já toda resolvida, você resolve se reinventar e em vez de fazer o que a maioria dos brasileiros fazem, não, eu vou deixar isso aqui para os meus filhos. O que te levou a tomar essa decisão de falar, não, eu vou continuar empreendendo. Essa fase da minha vida, esse ciclo se encerra e eu vou começar outro, sem ter a necessidade de fazer isso. Da onde vem esse comichão? Renato, assim, hoje em dia, os jovens, as gerações mais novas, elas têm uma coisa que a gente fala sempre assim, tudo hoje é para ontem, né? A gente tem o imediatismo. Sim. Que corrói até o atingimento do sucesso, seja ele qual for. Se a gente cria uma expectativa que o sucesso tem que vir logo, senão eu vou desistir, as pessoas desistem, né? E a minha história tem 30 anos e eu nunca desisti. Então hoje, quando eu participo de algumas rodadas, alguns eventos e tal, as pessoas perguntam, pô, mas como é que eu faço para fazer um M&A, por exemplo, vender a minha empresa? Sim. Então a gente não cria uma empresa para vender. E depois que isso aconteceu, é uma consequência, aconteceu, eu nunca quis ficar parado, porque é o pior exemplo que você pode dar para um filho que precisa viver, precisa criar a sua própria história, é você ficar dentro de casa e falar assim, eu já fiz meu papel com 50 anos, eu não me vejo assim. O meu tá feito. O meu tá feito, agora vou ajudar aqui, ali, assim, eu tenho uma frase que é perfeita, né? Faça tudo pelos seus filhos, menos a parte deles. Então, assim, eu vou fazer tudo por eles, vou dar todo o apoio, mas assim, minha filha está estudando Direito, ela tem que se formar, ela tem que tirar o OAB, ela tem que seguir na carreira dela. Ela pode até desistir em algum momento, mas seguir para outra. Sim. Mas ela está decidida que ela quer isso. Então, assim, eu vou dar todo o apoio para ela. Mas ela tem que mostrar interesse. Então, na construção aqui, na construção civil, nesse modelo novo, hoje eu não tenho eles falando assim, pô pai, eu vou junto, logo logo eu estou lá trabalhando com você, que é o que eu quero. Eu acho que isso se perdeu um pouco das gerações. Sim. Aquela coisa que eu tive, eu quero ser igual ao meu pai, não que eu não seja um bom exemplo de pai, Sim. mas eles têm outros objetivos hoje. Tem outros objetivos que são diferentes do meu, eles querem seguir a história deles, né? E isso eu acho muito louvável. Então eu acho que o que eu deixo mais para eles são os valores. Sim. O Murilo fala, pô, você vive falando de negócio, fala de negócio, alguém tem que pagar as contas, né? Então os negócios são importantes, mas eu tenho os meus momentos da música, do esporte, do churrasco, da pizza, da reunião com eles em família, com os amigos, eu acho que isso é fundamental, tem que ter. Mas, como você falou, eu fui um empreendedor e eu também não gosto de arriscar muito. Tem essa coisa que todo mundo, não, que o empreendedor nato ele arrisca, mas eu tenho um limite de arriscar. Eu tenho amigos que falam assim, não, eu vou empreender numa hamburgueria, vou empreender na construção civil e vou abrir uma trading para fazer não sei o quê. Cara, você não vai fazer, o pato, né? Não nada bem, não voa bem, eu não concordo. Eu gostei do pato. Eu não gosto disso. Não faz nada direito. Só sujeira. Só sujeira. Assim, eu não gosto disso. Tem gente que atira para tudo que é lado e tem sucesso, ok. Sim. Mas eu não, na minha recomendação, não. Faça com foco e faça bem feito. E se entregue para aquilo que você está fazendo. É dedicação, nada acontece. E hoje os jovens têm muito disso, né? A coisa assim tem que ser imediata. E nada é imediato. Tá. Sandro, falamos de várias coisas, mas agora tem algumas coisas que te definiram como profissional, como empresário, empreendedor, mas eu queria entrar num outro tema, um tema que te constrói como pessoa pelo fato de eu te conhecer. Só que eu queria aproveitar que a gente está com um pôr do sol maravilhoso
e te fazer essa pergunta no seu deck, pode ser? Opa! A gente vai demorou. tomando um vinho, Bora. aí eu te pergunto por lá? Bora. Então vamos para lá. Vamos lá. Aproveitar que a gente está nesse cenário que é impagável, pôr do sol aqui, vista para a mata. Você trouxe no meio da nossa conversa umas 2 vezes a palavra Deus. Você atribui parte do seu sucesso a Ele? Como é que é a tua relação com Ele? Renato, eu sou católico, eu tenho as minhas crenças e eu posso dizer o seguinte, que nas vezes que eu mais precisei, eu fiz as minhas preces, as minhas orações, fui às missas e sabe quando você vai na missa, sempre na missa católica, né, tem o sermão do padre. Sim. Né? E todas as vezes que eu fui buscar essa ajuda espiritual, né, a presença de Deus na minha vida, aquele sermão do padre naquela missa parece que era para mim. Parecia que ele estava te dando falando, um você recado. veio aqui porque você está nesse momento, seja ele qual for, e aquele sermão você conecta de uma forma, assim, pelo menos para mim funciona muito bem, essa conexão com a religião, a conexão com Deus. Então eu tenho o meu processo de agradecimento todos os dias, antes de dormir eu faço o sinal da cruz e peço proteção, só isso, porque o resto está comigo, eu que tenho que fazer aquilo que tem que ser feito, né? Mas Deus sempre foi muito presente na minha vida, desde pequenininho, pela formação dos meus pais, dos meus avós. Então quando eu falo assim, graças a Deus, não é da boca para fora, não é uma forma de me expressar Não é figura de linguagem. não é realmente agradecendo. Então eu sou devoto de Nossa Senhora Aparecida também e tenho isso comigo. E aqui nós estamos na terra de Santa Cecília, né? Sim. Aqui é uma fazenda de terra de Santa Cecília. A nossa capela aqui, que é de 1852, Isso. tem um tijolo lá original da fazenda. Então isso foi um fator também de eu escolher um terreno próximo da capela, porque eu sempre vou ali fazer as minhas orações, meus agradecimentos. Sandro, eu te acompanho desde 2019, que foi quando começou a nascer toda essa admiração, não só por você, mas pela tua família também. Eu lembro da Ana Laura pequenininha vindo para cá, o Murilo menor ainda, você na busca pelo terreno, e eu vejo naquele momento uma mulher forte do teu lado, a dona Cibele. Do teu sucesso pessoal, do teu sucesso como pai, do teu sucesso como filho e da tua vida inteira, quanto disso você acredita a ela? A Cibele foi fundamental, né? Porque eu não faria nada disso sozinho sem a presença dela no dia a dia. O sonho, ela sempre fala que o sonho da casa aqui sempre foi mais meu do que dela. Né? Ela prefere praia do que campo, e eu sempre falei, eu prefiro campo do que praia. Mas assim, não só aqui no projeto da casa em si, mas no projeto da minha vida, eu já tenho 25 anos de casado, 5 anos de namoro, então assim, ela pegou todas essas fases. Depois da minha adolescência, tudo que eu fiz foi junto com ela. Então, assim, é muito intenso, sabe? É muito intenso. Eu falo que o segredo de um bom relacionamento é você compartilhar tanto as coisas boas como as angústias também, as dúvidas que a gente tem, se vai para cá ou se vai para lá, e ela sempre esteve muito presente comigo. Então, assim, um relacionamento que a gente passa isso para os filhos também, de um sucesso. Eu sei que o casamento hoje tem uma conotação diferente, muita gente prefere a solitude, né? Porque tem a diferença de solidão e solitude. A solidão é quando você sofre por aquilo e a solitude é quando você escolhe estar sozinho. Isso são palavras diferentes, conceitos diferentes. Então, o fato de eu ter uma pessoa que veio também de uma origem simples, a Cibele é uma pessoa muito simples e que me ajudou a tomar as melhores decisões em prol da família, nunca em prol do Sandro ou da Cibele ou de quem quer que seja, mas sempre em prol da família, do conjunto. Vou te pedir um favor agora, porque a gente vai ter um monte de gente assistindo.
de diferentes faixas etárias, diferentes backgrounds. Se você fosse dar um conselho para um garoto de 16, 17, 18 anos que está começando agora, um breve conselho, o que você falaria para esse rapaz começar a vida? O que ele tem que ter para poder chegar? Então, o sucesso, né, Renato, assim, a gente fala assim, chegar no sucesso, chegar a algum lugar, a gente precisa saber onde a gente quer ir. Certo. É o primeiro ponto. Então, se eu não sei onde eu quero ir, qualquer caminho serve. Então, eu acho que chegar lá é primeiro você saber onde você quer chegar e depois você ter foco, persistência, suor. Não tem nada que cai do céu, né? Assim, nada está pronto, seja nos negócios, seja num relacionamento de homem e mulher, né? De marido e mulher, ou seja, qualquer relacionamento afetivo que seja, de pai para filho, de filho para pai. Eu acho que tudo é uma construção. Eu faço essa analogia com o que a gente está aqui falando de construção, né? Sim. De obra, de tudo mais. Mas eu acho que o segredo é esse, é você ter persistência e foco. Olha aí, ó, veio nos... Um presente de Deus, presente, né? Olha lá, que bonito. Aquele cara que está passando por dificuldade agora, aquele cara que já é empreendedor, está passando por dificuldade e você passou por dificuldades ao longo da tua trajetória. Se você pudesse dar um conselho para esse cara também, o que você diria para ele? Empreender, a gente sempre fala que não é para os fracos, né? A gente tem que ter muita persistência e voltando lá na origem de tudo, da administração, da boa governança, eu acho que a gente tem que ter foco e organização. Isso é fundamental para qualquer coisa. Se não tiver foco, não tiver organização, a gente não chega no sucesso. E o sucesso é muito relativo, né? O sucesso para cada um ela tem uma conotação, mas minha recomendação é que tenha persistência, tenha foco, tenha fé também, é muito importante a fé e acreditar naquilo que você daquele objetivo que você pretende chegar. Sandro, não tenho como te agradecer mais uma vez por tudo isso que a gente vem acompanhando da tua vida nos últimos anos, por esse cara maravilhoso que você é, te agradecer por ter me recebido na sua casa, que a realização do seu sonho eu acompanhei, fico até arrepiado de falar. Ganhamos de presente um pôr do sol maravilhoso, o Quero Quero, a Siriema, putz, nesse lugar abençoado que é o Terras de São José 2, só tenho que te agradecer e te dar parabéns. Renato, eu que agradeço, obrigado mesmo, foi um papo excelente, espero que sirva alguma das palavras daquilo que a gente trouxe aqui, que sirva de exemplo para alguém. Fico muito feliz, agradeço a você, a equipe da Sempre e todo mundo que está nesse projeto aí. Está só começando, eu sempre falo isso, está só começando. Temos muita coisa para fazer. Muito obrigado.